Olá a todos, Camus Soviético. Bom, tivemos uma semana bem agitada, né, no nosso país devido à cúpula, né, dos países latino-americanos que aconteceu em Brasília, né? Cúpula essa aí que foi uma tentativa, né, do governo federal de melhorar, né, as relações aqui com os nossos vizinhos, né, aqui da região. E também foi uma reunião, né, muito importante, porque foi nessa cúpula que foram reatadas, né, foram retomadas as relações entre Brasil e Venezuela, né? E contou também com a visita, né, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né? O que fez a direita gemer, né? E gerou debates bastante acalorados, inclusive dentro da própria cúpula, né? O presidente uruguaio, né, o conservador lá, o Luiz Lacalle Pou, né? Ele criticou, né? Ficou puto quando o presidente Lula falou que a maioria, né, dessas histórias que nós escutamos sobre a Venezuela são narrativas, né? São narrativas fabricadas, né? E ele ficou puto com isso, né? E são mesmo, pessoal. A maioria dessas histórias que nós escutamos sobre a Venezuela são narrativas fabricadas, né? São narrativas fabricadas. Muitas delas partem do próprio governo dos Estados Unidos, que é uma piada falar sobre direitos humanos quando eles têm um centro de tortura legalizado, né? Os Estados Unidos têm um centro de tortura legalizado e chama-se Baía de Guantánamo. Entendeu? Então esse país está falando sobre direitos humanos na Venezuela, né? É uma piada, né? É uma piada. Os Estados Unidos têm um centro de tortura legalizado lá na Baía de Guantánamo, né? Onde eles não só torturam terroristas, né? Pessoas que eles sequestram no Oriente Médio, mas também prisioneiros comuns, né? Prisioneiros comuns. Não é só para terrorista, não. É para prisioneiros também comuns do sistema penal americano, né? E a outra fonte dessas falácias, né, dessas mentiras, é a oposição venezuelana, né? Que a gente tem que acabar com essa aura, com essa autoridade que se dá à oposição venezuelana. A oposição venezuelana é bandida, é toda ela bandida, tá certo? E hoje nós vamos contar um episódio, né, do passado da oposição venezuelana, que foi o golpe de Estado, né, contra Hugo Chávez, que derrubou Hugo Chávez em 2002. Tá? Esse é o passado da oposição venezuelana, que se queixa de direitos humanos, que fala que não tem espaço na política do país, né? Então vamos contar, né, pessoal? Como vocês sabem, em 98, né, se eu não me engano, Hugo Chávez ele é eleito, né, presidente da Venezuela, né, rompendo aí uma tradição, né, um ping-pong que existia na Venezuela, né, entre liberais e conservadores, né, e teve uma esmagadora maioria dos votos, né, foi uma vitória esmagadora, tá certo? E como prometido em campanha, né, ele mudou, né, começou a mudar as bases da Venezuela, né, começou a cuidar do povo, né, que já havia há muito tempo, né, sendo sacaneado pela direita, né, os conservadores, pelos liberais, por aí vai. Em 99 a gente vai ter a criação da nova Constituição, né, uma Constituição que colocava o pobre no orçamento, que colocava os direitos humanos no orçamento, né, e tivemos aí, né, o fortalecimento das políticas sociais, né, na Venezuela, né? Você vai ter aí acordos com Cuba para médicos e também o governo tomou conta da PDVSA, né? Que é a Petrobras deles, né? E começou a reverter os lucros do petróleo para a população, né? Porque o que os liberais, o que os conservadores praticavam na Venezuela era pornográfico. A Venezuela era, se eu não me engano, a terceira maior produtora
de petróleo no mundo, e nada desse lucro era revertido em prol da população, era revertido na melhoria das condições, né, do povo venezuelano. Nada desse dinheiro, desses recursos chegava ao povo. E com Hugo Chávez, esse dinheiro começou a chegar. Lógico, né, que o empresariado, né, os acionistas, né, a classe média alta, né, não ia ficar parada, né? Ela se movimentou, como nós sabemos, né, o que a direita faz, né? E em 2001, né, você vai ter já as primeiras movimentações, né, da oposição venezuelana, que foram manifestações, né, paralisações que duravam semanas, né? Paralisações ali também na PDVSA, tá certo? Paralisações no sistema de abastecimento, de eletricidade, enfim, de mantimentos, né? Porque a Venezuela basicamente importava tudo, né? Melhor dizendo, né? Ela exportava petróleo e importava tudo, né? Basicamente. Nunca houve na história da Venezuela uma política ali de industrialização, né? Então ela sempre foi refém dessa política, né, aí do petróleo, né? Então havia paralisações gigantescas, tá certo? Empresariado boicotando, já começando a boicotar, né? Não deixando chegar combustível, alimentos, né? Coisas essenciais para a população. E já começava também, não é? Levantes golpistas dentro das próprias Forças Armadas, né? Você tinha, inclusive, oficiais da ativa indo a público, indo a televisões, a rádios, pedir a renúncia do presidente Hugo Chávez, né? Pra vocês terem ideia de como a coisa estava, né? Com todo o apoio, né, das CNN da vida, né, de todos os grupos jornalísticos, né? Inclusive muitos dos Estados Unidos, né? A CNN vai dar uma ajuda brutal nisso aí, nessa questão aí, tanto que depois ela vai ser expulsa da Venezuela, tá? Então, quando se fala aí, né, porque a direita gosta muito de falar que Chávez caçou, né, as concessões na Venezuela, né? Então, vocês já estão sabendo por quê, né? E né, essas manifestações ao longo do tempo foram só se fortalecendo, né? A CIA, né, por trás disso aí, organizando, tá certo? Organizando esse tipo de coisa, né? Destinando fundos, né? Ordenando que as suas redes de jornalísticas fizessem uma verdadeira ofensiva contra o presidente Hugo Chávez, tá certo? Chamando ele, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? 2014, ali, 2015 ali, né? Que ia virar Cuba, essas merda aí, né? E nós vamos ter, né, manifestações e paralisações mais fortes, né, ao longo do ano de 2001, né? E em 11 de abril, não é, de 2002, nós tivemos uma mega paralisação, uma mega manifestação convocada pela oposição, né? Convocada ali pela uma organização dos empresários, como se fosse a Fiesp deles, e a Confederação dos Trabalhadores da Venezuela, né? Que tinham a intenção de chegar à sede da PDVSA para protestar, né? Protestar lá contra as políticas que o governo Chávez vinha adotando em relação à PDVSA, né? No meio dessa manifestação, né? No meio dessa passeata aí, houve um desvio, né? Que já sabe que foi um desvio de propósito ali, foi feito ali pelos militares. E essas pessoas foram levadas ao Palácio de Miraflores, né? Que é a sede do poder venezuelano, né? Curioso, né? Esses desvios, né? Quem se lembra aí do 8 de janeiro sabe, né? E
essas pessoas, né, foram de encontro ao palácio, né, do governo, onde já existia lá uma manifestação pró-governo, né, uma manifestação feita pelos os núcleos bolivarianos, né, pela a militância chavista, né? E, né, ao se aproximarem, ambos os lados, né, foram atingidos, né? Começou um tiroteio, né? De uma hora para outra começou um tiroteio, tá? Onde os dois lados foram atingidos e, enfim, foi uma carnificina, né? Os disparos vinham do alto dos prédios, tá certo? Eram franco-atiradores, com certeza. Estavam disparando, né? E aí foi um tiroteio. Aí quem tinha arma dos dois lados começou a revidar, né? Mas não ali um contra o outro ali, né? Mas em direção de onde vinham esses disparos, né? Nos prédios, enfim. Os próprios chavistas, eles... você tem imagens aí deles atirando de volta, né? Esse foi o tiro de partida, né? Para o golpe contra Hugo Chávez, né? Os militares que já estavam ali na miúda se levantaram, né? Começaram a se mobilizar, marchar para o Palácio de Miraflores, tá certo? Foi tirado do ar o principal canal do governo, né? Se eu não me engano foi o canal 8, que foi retirado do ar. A imprensa, não é, pegou essas imagens, né, dos chavistas se defendendo e atirando de volta, né, para os prédios, fez ali várias edições e colocou como se a oposição fosse vítima, né? Tivesse sido vítima, que os chavistas junto com policiais, né, tinham, a mando de Hugo Chávez, atirado na pacífica, abre aspas, pacífica oposição, né? Oposição tão pacífica que já tinha depredado, né? Já estava atacando a embaixada cubana, né? Isolando a embaixada cubana, não tinha eletricidade, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, né? Os diplomatas cubanos ali ficaram reféns ali dessa oposição pacífica, né? Então, esses oficiais golpistas, eles marcham, né, em direção ao Palácio de Miraflores e prendem o presidente Hugo Chávez, né, derrubam o presidente Hugo Chávez, leva ele para um lugar desconhecido, tá? E logo colocam no poder, colocam no lugar o Pedro Carmona, né? O Pedro Carmona, que era o presidente dos empresários lá, né, da Fiesp de lá, né? Um cara escolhido a dedo por Washington, né, pelo FMI, pela CIA, né? Um cara com ligações aí já demonstradas, né, com a CIA. O próprio Departamento de Estado admitiu que houve conversas, né, com a oposição, tá certo? E isso aí já é ponto pacificado, tá? Era um cara da CIA, tá bom? E esse presidente rasga, né, a Constituição de 1999, não é? Esse presidente dissolve o parlamento, retira do poder todos os ministros, as autoridades, né, constituídas, e começam ali a eleger, né, novos representantes, novos juízes, né, novos secretários e por aí vai, né? Por aí vai. Essa é a oposição. Essa é a oposição democrata da Venezuela, né? Uma oposição que rasgou a Constituição, que dissolveu o parlamento e que derrubou não só o presidente, mas todas as autoridades eleitas democraticamente na Venezuela. Tá certo? Obviamente, né, que a população estranhou, né, porque
Depois eles começaram a esconder a situação, né? A televisão passava filmes, passava coisas, enfim, sem sentido, assim, desenho, coisas do tipo, né? E cessou, né, de uma hora para outra aquelas imagens. E a população foi às ruas. A população foi às ruas, foi reprimida brutalmente pela oposição, pela polícia da oposição, tá certo? Pelas forças armadas, né, os generais golpistas, enfim. Foram brutalmente assassinados, presos, tá certo? Mas isso não amedrontou o povo. O povo continuou, né, marchando até chegar em Miraflores, né? Já aproximadamente aí 2 dias de golpe, né? E o povo cerca o Palácio do Governo, explode manifestações em várias capitais do país, em vários pontos do país, mas se concentrou muito fortemente, principalmente ali em Caracas, né? Você vai ter o povo, né? Os militantes chavistas indo fazer pressão lá no palácio, né? Pressionar a oposição. O que deu, né, força, né, a uma equipe, né, uma divisão paraquedista para ir buscar o presidente Hugo Chávez, né? Buscar o presidente Hugo Chávez, que estava sendo ia ser executado, estava sendo preparado ali para ser executado. Eles iam matar o Hugo Chávez. Entendeu? Eles iam matar o Chávez. Então essa tropa paraquedista, ela motivada, né, pelo povo, né, pelas mobilizações que estavam acontecendo em todo o país, ela vai lá, assalta o local onde o Hugo Chávez estava preso, o presidente Hugo Chávez estava detido, e consegue libertar o presidente Hugo Chávez, né? Libertar o presidente Hugo Chávez. Nessa altura, o bandido, né, do Pedro Carmona, né, um menino de ouro da CIA, que inclusive os jornais americanos e o governo, né, já tinham reconhecido como presidente legítimo da Venezuela. Eles depois disseram que não, mas todos os organismos deles reconheceram, né? Os jornais lá reconheceram, né? Alguns políticos do Congresso, o próprio FMI já tinha reconhecido como governo legítimo, né? Então, pressionado ali, né, com o povo ali protestando, ele faz o que todo golpista, né, todo presidente bandido faz, que é fugir, né? Tática básica, né, dos presidentes da direita, né, neoliberais, né? A gente viu muito isso, né, aqui na América Latina, né? E aí esse comando, né, esse comando paraquedista pousa, né, em Miraflores, né? Pousa lá, tá certo? Hugo Chávez é recebido como herói, né? Nos braços do povo. Realmente o povo, né, arrancou Hugo Chávez da mão dos golpistas, né? Da mão dos seus algozes, né? E recolocou no poder. E foi lindo, uma coisa linda. Abril de 2002 foi uma coisa assim, fora do comum, né? Fora do comum. Mostra realmente o que uma mobilização pode fazer, né? Então, Hugo Chávez, ele é reconduzido, né, ao poder, e todos, né, os envolvidos foram presos, né? Mas logo após foram anistiados, né? O governo de Hugo Chávez disse que não ia ter ressentimentos ali com esse pessoal, o que foi um erro, na minha opinião, do presidente Hugo Chávez. Tá certo? Porque a gente tá vendo o que aconteceu na Venezuela depois da sua morte, né? Então, essa é a oposição venezuelana, tá certo? Uma oposição golpista, tá certo? Oposição golpista, uma oposição que até hoje, né, provoca os militares, pedem uma ruptura lá na Venezuela, tá certo? Patrocinam todo tipo de levante golpista, todo tipo de atentado golpista na Venezuela. Estão por detrás da contratação ali de mercenários
para atuar, para dar golpe na Venezuela. Esses mercenários que a gente vê dos Estados Unidos, todos eles são contratados, todos eles são amantes da oposição venezuelana. A oposição venezuelana fazendo terrorismo para cima e para baixo, financiando, né, porque inclusive o ouro, né, dos bancos lá, que foi, os recursos, né, que foram retidos lá através das sanções, está na oposição venezuelana, e a oposição venezuelana usa isso com toda a força, né, querendo corromper os principais chefes militares, trazendo de fora do país forças estrangeiras, mercenários estrangeiros, para tentar golpear o governo, tá certo? Derrubar o presidente Nicolás Maduro. Então, essa é a oposição venezuelana. Tá certo? Então vamos parar com essa palhaçada de achar que tudo que sai da boca da oposição venezuelana é sacrossanto. Entendeu? É sacrossanto, que eles não têm ambições, que eles pensam no povo. O que eles querem é transformar a Venezuela novamente, né, no que ela era nos anos 80. O que eles querem é entregar novamente ao capital internacional, às forças estrangeiras, aos Estados Unidos da América mais especificamente, né, a PDVSA, a companhia de petróleo deles. Né, eles querem voltar a vender para os Estados Unidos, né, petróleo a preço da latinha de Coca-Cola, a preço de refrigerante. Tá certo? Então é isso que a oposição venezuelana tá querendo trazer de volta. Entendeu? Exclusão, Caracaço. Tá certo? Caracaço. Quem não sabe o que é o Caracaço, procura aí no meu canal, né? Operação Zamora, né? Quando o mundo conheceu o Chaves, tá certo? Vocês vão ver o que foi o Caracaço. Vocês vão ver o que esse pessoal faz, né, quando o povo reclama. Vocês vão ver o que esse pessoal é capaz de fazer em defesa do neoliberalismo. Vocês não têm ideia do que esse pessoal é capaz. Porque de tudo que aconteceu já na Venezuela, você não vai encontrar nada parecido com o Caracaço e outras coisas que aconteciam antes do Chaves chegar no poder. Entendeu? Então, pessoal, Vamos espalhar essas informações. A gente tem muitos documentários bem interessantes. Inclusive tem o Ao Sul da Fronteira, do Oliver Stone. Inclusive o Oliver Stone foi pra lá e entrevistou o Hugo Chávez. Então a gente tem que espalhar, tá certo? Espalhar, quebrar essa aura, né? Essa auréola que se colocou na cabeça da oposição venezuelana, que está por trás dessas narrativas, que financia golpes, atentados terroristas por toda a Venezuela, que traz mercenários estrangeiros para atuar dentro do solo venezuelano. Entendeu? Então, pessoal, é isso, né? Se vocês gostaram, clique em gostei, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar e vamos à luta, tá bom? El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.